Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, todo profissional cabeleireiro que gosta de colorimetria capilar quase sempre tem que lidar com situações de coloração de cabelos brancos. Às vezes para serem coloridos, outras vezes para serem mesclados com trabalhos de mechas para que eles sejam disfarçados, enfim. As empresas que vendem produtos para os profissionais cabeleireiros sempre garantem que as suas colorações têm perfeita cobertura de brancos ou 100% de cobertura de brancos. Quando o profissional vai a um curso de colorimetria, lá ele acaba tendo contato a uma teoria em que supostamente a dificuldade ou facilidade de se colorir cabelos brancos estaria associada ao percentual de cabelos brancos que uma determinada cliente teria na sua cabeça. 100%, 70% seriam os níveis mais difíceis de cobertura de cabelo branco. Agora, se a cliente tiver um percentual menor de brancos, seria supostamente mais fácil. Na verdade, todas essas vertentes teóricas trazem algumas falhas, e eu pretendo fazer uma breve análise aqui com vocês para que possamos alcançar uma compreensão um pouco melhor acerca da interação do cabelo branco com a tintura capilar. A primeira coisa que nós devemos saber é que a dificuldade de se colorir cabelo brancos não está associada ao percentual de brancos na cabeça de uma cliente. Isso porque a tintura capilar deve agir com eficiência, colorindo eficazmente cada fio branco individualmente. Então, um fio de cabelo branco precisa ser colorido com boa performance por parte do produto, independente de qual é a cor do fio que está ao seu lado. Sendo assim, todos os fios terão plena cobertura se a química da coloração for eficiente para colorir um a um individualmente. Você terá um bom resultado no todo. As empresas que fabricam e fornecem tintura capilar não precisariam dar essa garantia de que o seu produto cobre 100% dos cabelos brancos. Na verdade, quem precisa mais disso é o profissional que ainda não teve acesso à informação de que toda tintura tem potencial de colorir os brancos ou de deixar transparências. Isso porque cada marca de tintura capilar traz a sua proposta, a sua tecnologia e o seu perfil de produto. Mas existem conceitos básicos da química que fazem com que exista certo padrão de funcionamento e de reações no produto em relação a colorir os cabelos que podem ser direcionados. O que eu quero dizer com isso? Que um produto coloração capilar na sua mão é uma ferramenta. Se essa ferramenta, tintura capilar, vai ou não colorir cabelos brancos, isso não depende propriamente da ferramenta. A ferramenta tem tecnologia potencial para colorir os brancos, mas se nós não soubermos manipular e direcionar as reações de forma correta ao tipo de cabelo branco onde queremos que aquele produto reaja, nós não teremos a coloração perfeita dos brancos e haverá transparências. Agora, se nós direcionarmos as reações químicas do mesmo produto através de manipulações específicas, nós vamos fazer com que as reações ocorram de forma a favorecer a coloração dos fios brancos. Ou seja, uma mesma tintura de uma mesma marca pode colorir ou não pode colorir. Tudo depende de como será manipulado o produto para o perfil de estrutura de cabelo branco ao qual se destinará a coloração. Existe uma terceira teoria que, para a gente entender bem, é necessário que nós compreendamos como o profissional é levado a encarar o produto tintura capilar. O cabeleireiro, mediante os cursos que ele participa, ele acredita que dentro do tubo de coloração existe um grupo de corantes que vão revelar cor base e um outro grupo de corantes que vai revelar um aspecto da cor chamado nuance ou cor fantasia. E para o cabeleireiro que aprendeu a pensar assim, é adicionada a teoria de que quem colore os cabelos brancos são as cores base e que, portanto, um preparado ali de coloração que tenha uma maciça presença de nuance ou cor fantasia, isso iria de alguma forma comprometer a qualidade da cobertura dos cabelos brancos ou da coloração dos brancos, fazendo com que não houvesse então um resultado satisfatório. Só que sobre esse ponto, nós temos que acrescentar algo muito importante. Se você prestou atenção, na segunda análise que eu fiz, eu citei tipo de estrutura de cabelos brancos. E é aqui que eu queria chegar. Na verdade, todo cabeleireiro, ele aprende a trabalhar com cabelos brancos mediante uma única vertente de manipulação do produto, com colorações que tenham cor base até certa altura de tom, porque se ensina ao profissional que alturas de tons mais claras não colorem cabelos brancos,
o que também é algo que precisa se analisar. A gente faz um outro vídeo sobre isso em outro momento. Mas o importante é observar que a maneira como o cabeleireiro aprende a trabalhar com cabelos brancos, acreditando que alguma coisa mais elaborada e avançada seria uma variação do volume da água oxigenada para se alcançar melhores resultados, mesmo utilizando todos esses recursos ensinados nos cursos convencionais, os profissionais têm a experiência de cabelos brancos das suas clientes que são coloridos perfeitamente, outros que geram transparência, outros que saem do salão coloridos perfeitamente, só que em uma semana apresentam transparências, normalmente em tons amarelados ou acinzentados. Então o profissional ele tem ali um campo incerto do que esperar de uma coloração que garantiu na sua propaganda perfeita cobertura dos brancos. Isso obviamente levou muitos cabeleireiros a reclamarem e solicitarem um suporte por parte das empresas que vendem tintura capilar para eles. Como essas empresas também não estavam preparadas para entender bem qual seria o perfil de reação, portanto não se consegue identificar perfeitamente qual é o problema, no máximo vai se verificar se o cabeleireiro utilizou a mesma água oxigenada da marca, se ele fez os protocolos conforme a recomendação do fabricante e tal, para tentar achar alguma culpa no cabeleireiro para se isentar de alguma garantia, é o que parece muitas vezes. No fundo, o cabeleireiro e a empresa ficaram sem entender por que é que alguns cabelos brancos acabaram por apresentar transparência, mesmo fazendo tudo certinho, mesmo a tecnologia empregada na fabricação daquela tintura capilar ter potencial para 100% de coberturas. Então, por que que o cabelo branco apareceu? Então, nós aprendemos o seguinte, a colocar a culpa no próprio cabelo. Então, o cabelo da cliente é impermeável, o cabelo da cliente é resistente. Então, a gente acabou aprendendo a dar uma justificativa aparentemente técnica para uma falha nossa de algo que não nos foi ensinado. Mas então, o que é que o cabeleireiro precisa aprender para que ele não passe mais por essas situações? De brancos que ele não sabe quando serão coloridos, quando não serão coloridos, quando serão apenas cobertos, quando que vão sair do salão perfeitamente, depois de alguns dias vai voltar com transparência, ou a transparência vai ocorrer no mesmo dia. O profissional também não precisar acusar, né, entre aspas, o cabelo de ser impermeável, de ser resistente. Então, na verdade, o segredo é muito simples. Existem vários tipos de tinturas capilares, mas até hoje o mercado age como se houvesse apenas dois tipos de cabelos brancos. Aqueles que podem ser coloridos são coloridos e os que não podem ser coloridos são os resistentes impermeáveis. Tem como perfeitamente o cabeleireiro chegar num patamar técnico de conhecimento onde ele possa gerir o direcionamento das reações para colorir os cabelos brancos, mesmo aqueles que até hoje ele não conseguiu colorir porque eram considerados como impermeáveis e resistentes. Existe sim como chegarmos em um nível de trabalho onde todo o cabelo branco é suficientemente, plenamente e perfeitamente colorido, não importa qual seja esse cabelo branco. E quando o profissional quiser também deixar transparência, porque ele acha que a distribuição de cabelos ali daria um reflexo bonito, também tem como o cabeleireiro administrar isso. O importante é o cabeleireiro ter autonomia dos processos e quando ele quiser dar transparência, que ele gere a transparência. E quando ele quer colorir totalmente e cobrir 100% os brancos, que ele possa fazer isso, tendo o produto como ferramenta, mas a garantia do sucesso desse resultado pelo seu conhecimento. Mas então, qual é o grande segredo? Bom, o grande segredo é que existem 7 tipos diferentes de estruturas de cabelos brancos. E o profissional cabeleireiro aprendeu a manipular o produto para agir num cabelo que ele não aprendeu a identificar que tipo de cabelo branco é aquele. E isso gera muitos problemas. Quando dá certo a coloração de brancos é porque, coincidentemente, a fórmula padrão que ele aprendeu a fazer foi aquela que coincidiu com a estrutura de cabelo branco que ele está colorindo. Mas das tantas vezes que ele não conseguiu um resultado perfeito, é porque, infelizmente, ele estava fazendo uma fórmula adequada para um tipo de estrutura de cabelo branco diferente daquele que ele iria colorir naquele momento. É por isso que na colorimetria científica nós temos a oportunidade de estudar quais são os tipos diferentes de estruturas de cabelos brancos para saber que para cada tipo de cabelo branco existe um direcionamento de manipulação diferente para que as reações da coloração possam ocorrer de acordo com a estrutura daquele cabelo branco a fim de colori-lo com máxima performance. Isso significa que quando uma cliente está aqui na minha frente para fazer a cobertura total dos cabelos brancos que ela tem, independente do cabelo ser 100% branco ou grisalho, eu não vou olhar qual é o percentual de brancos que ela tem. Eu vou analisar qual é o tipo de estrutura que o cabelo branco dela tem. E mediante essa primeira análise, isso vai me fornecer informação sobre qual é o tipo de manipulação da tintura capilar que eu devo fazer
para que o produto reaja de tal forma a colorir com eficiência aquele fio branco específico. Ou seja, o segredo não está na análise do percentual de brancos, o segredo não está em colocar mais nuance ou menos nuance, mais base, menos base, o segredo não está em a nuance ser mais escura, não. Na colorimetria científica, nós colorimos os cabelos brancos perfeitamente com praticamente qualquer cor, com ou sem nuance, mesmo em alturas de tons mais claras, fazendo um trabalho direcionado a convergir o perfil de reação da manipulação do produto tintura capilar permanente para com a estrutura específica do cabelo branco, a qual iremos trabalhar. Se você também achou esse assunto muito interessante e gostaria de saber mais, não perca o evento Colorimetria do Futuro, que ocorrerá nesses dias 6, 7, 8 e 11 de julho, onde eu ministrarei ao vivo 4 aulas gratuitas para que você, profissional, possa saber mais sobre cabelos brancos e outros processos da colorimetria científica que trarão para você novas e reveladoras, fantásticas e maravilhosas experiências. E é justamente o método que há anos já ensinamos e que milhares de profissionais já desfrutam do quanto o conhecimento científico pode transformar o nosso entendimento sobre os processos de coloração e descoloração de cabelos, gerando para suas clientes resultados perfeitos, com muito maior durabilidade antes do desbotamento, e tudo isso utilizando menos recurso, menos produto, menos tempo e muito mais conhecimento. Eu te convido para esse grande evento, Colorimetria do Futuro. Para se inscrever, basta acessar o link logo aqui abaixo e a nossa equipe irá direcioná-lo a um grupo de WhatsApp VIP, por onde você receberá todos os nossos recados, avisos e interações sobre as aulas que teremos no Colorimetria do Futuro. Se você é um profissional que pensa no seu futuro e você deseja amanhã saber muito mais e saber diferente do que você sabe hoje, você será muito bem-vindo, porque esse evento é para você. Te espero lá, forte abraço e bora estudar!